Bom, temos estudado sobre santidade. Estamos num tempo, quanto igreja, um tempo de revisão de vida. Eu tenho falado que essa revisão é que nem levar o carro para consertar. Sabe, de tempos em tempos a gente leva o carro para revisão, descobre que o carro está andando, mas o óleo está baixo, que o freio está gasto, que o pneu já foi para o brejo. E a gente tem a oportunidade de ajustar. Da mesma maneira, na vida do crente, a gente precisa ter momentos de revisão. Porque a gente começa a caminhar e não percebe pequenos ajustes que precisam ser feitos. E eu creio que Deus tem poder para consertar a minha e a sua vida. Diga para o irmão que está do seu lado: você está estragado, mas tem conserto, glória a Deus. Tem uns aqui que estão muito estragados, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Tem conserto para todo mundo, aleluia. Bom, já consertamos a língua, os pensamentos, pecado de omissão também falamos, já falamos sobre os relacionamentos, consertamos eles. Hoje eu quero falar sobre os pecados de atitude, as doenças do coração. Se você trouxe Bíblia, abre em Provérbios capítulo 4, versículo 23. Provérbios capítulo 4, versículo 23. Eu comecei essa mensagem de manhã, vou terminar agora à noite. Diz assim a palavra do Senhor: sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Vamos repetir todos juntos? Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Quando eu estava preparando a mensagem essa semana e orando por este culto, em determinado momento senti o Espírito Santo clamando no meu coração, assim, era uma voz que me dizia: diga para eles guardarem o coração. Diga para eles que eu me importo com o coração. Então hoje eu vim dizer para você: guarda o teu coração. Nessa revisão de vida que estamos fazendo, os pecados de atitude, eles têm a ver com as coisas do coração. Nesse lugar velado dos sentimentos, das emoções, das intenções, das motivações, pecados se manifestam de forma perigosa. E eles têm o poder, por serem silenciosos, de serem letais, causar grandes prejuízos. Eu os comparo com as doenças do coração. Eu vi uma notícia que me impactou bastante nesses últimos dias. Eu não sei quem viu aquele jogador, Juan Esquerdo, do Nacional do Uruguai, estava jogando contra o São Paulo, e ele teve um mal súbito. Ele está correndo, de repente ele começa a correr torto assim, e cai. E os jogadores ficam desesperados, chamam a ambulância, e aí ele é levado para o hospital, mas não resiste. 27 anos, falece. E aí eu estava lendo o laudo na notícia que dizia que foi uma arritmia do coração não tratada. Sabe, quando não tratamos os pecados do coração, eles têm o poder de nos parar. Por isso hoje o que eu queria propor é um check-up do teu coração espiritual. Quem topa fazer um check-up aqui? Isso. Como é que funciona isso? A gente vai abrir a caixa do coração e pedir para Deus olhar com a gente lá dentro. Pastor, e se eu encontrar alguma coisa ruim demais? Se eu não gostar do que eu vou encontrar? Talvez o meu coração mais parece a caixa de Pandora, sabe? Aquela caixa da mitologia que eles guardavam os terrores, as guerras, as doenças. Bom, o bom é que você vai olhar para dentro lá com a ajuda do Espírito Santo. E Ele tem poder para tirar as doenças, os terrores, os medos, os traumas. Ele tem poder para tratar o nosso coração e deixar o nosso coração parecido com Ele. Quantos querem abrir a caixa do coração aí? Amém? Nós vamos fazer um check-up. Esse check-up envolve 4 perguntas de avaliação. Essas perguntas vão ajudar você e eu a entendermos se existem pecados de atitude na nossa alma. Eu quero te provocar
desta maneira. Quantos aceitam fazer essa checagem, amém? Tá? Então vamos olhar. Hoje de manhã eu fiz 2 perguntas. A primeira, pergunta para avaliarmos o coração. O meu sentimento é o mesmo de Jesus? Filipenses 2,5 diz: e seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. A palavra atitude aqui é sentimento. Seja o sentimento de vocês o mesmo de Cristo Jesus. Uma das maneiras de avaliarmos o nosso coração é entender se existem sentimentos que Deus reprova, que temos alimentado e que Deus não se agrada. Eu falei de vários desses sentimentos. Falei de Pedro, de Jeremias, de Jonas, como Deus tratou os sentimentos dele. Autocomiseração, falta de compaixão, falamos de vários. Se você quer estudar mais, veja a mensagem de manhã. Segunda pergunta de checagem. As minhas motivações passam pelos critérios de Jesus. E aí, eu falei de Provérbios 16:2. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Deus pesa as nossas intenções, o nosso coração, as nossas motivações. E eu expliquei da balança, dos pratos, as balanças antigas, 2 pratos. Como é que media as coisas? Usava um padrão, um peso padrão para medir. E eu expliquei que esse padrão para as nossas motivações, nós encontramos em Jesus. E olhamos para o Sermão da Montanha, um padrão moral e um padrão devocional. Fomos avaliados hoje cedo em relação às intenções secretas do nosso coração. E talvez muita gente encontrou coisa que não presta, mas já Deus tratou. Agora, terceira avaliação, eu quero continuar a mensagem. Terceira pergunta, anota aí. O meu coração é totalmente entregue ao Senhor? Eu vou fazer de novo, se você puder, anota. O meu coração é totalmente entregue ao Senhor. Olha o que diz 2 Crônicas, capítulo 16, versículo 9. A Bíblia diz assim: porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente seu. Que lindo esse versículo, né? Os olhos do Senhor estão passeando pela terra, procurando aqueles cujo coração é totalmente dependente dele. Que lindo. Quem disse essas palavras foi Anani. Anani era um profeta que atuou nos tempos do rei Asa. E ele vai, na verdade, falar isso para confrontar o rei que estava deixando de depender do Senhor. Mas quem foi Asa? Asa foi um rei temente a Deus. A Bíblia diz que ele andou segundo os preceitos do Senhor. Ele fez o que agradava a Deus. Em Jerusalém ele arrancou os altares idólatras. Ele levou o povo a uma busca sincera pelo Senhor. E por causa disso Deus o abençoou. Ele ampliou seus territórios. Ele viveu e trouxe para a casa de Israel um tempo de paz. A Bíblia chega a dizer que ele enfrentou uma batalha com um rei etíope, chamado Zera. E esse rei tinha um exército de 1 milhão de soldados e 300 carros de guerra, que era uma coisa muito cara nos tempos antigos. E quando ele vai para essa batalha, ele faz uma oração. Ele vai dizer ao Senhor: Deus, não há Deus quem possa socorrer na batalha entre o poderoso e o fraco, ajuda-nos. E ele diz: porque em ti confiamos, e no teu nome viemos contra essa multidão. E porque ele confia em Deus, Deus faz um milagre. Eles com um exército menor, com menos recursos, menos contingente, eles vencem a batalha. Mas o que acontece? Esse homem vai crescendo na sua influência, na sua autoridade, nos seus domínios, e ele começa devagarinho a confiar demais em si mesmo. Começa a
confiar na sua habilidade de articulação. Começa a confiar demais nas suas estratégias. E aí, a Bíblia diz que o reino do norte promove um movimento perigoso, que colocava o reino do sul em xeque. E aí, diante das articulações de Baasa, que era o rei, o reino estava dividido, o rei do reino do norte, o que ele faz? Ele vai e pega os tesouros da casa de Deus e paga Ben-Hadad, o rei da Síria. Para quê? Para fazer uma coalizão e se defender. E aí Deus manda Hanani falar com ele. Por que você fez isso? Por que você fez isso? Os olhos do Senhor passeiam por toda a terra, procurando aqueles cujo coração é totalmente seu. O que Deus está falando? Eu queria me mostrar poderoso para você. Não precisava tirar os tesouros do templo. Eu ia te libertar de novo, mas você não me consultou. Você confiou demais na sua estratégia, no seu plano. Sabe, um dos maiores pecados de atitude é a falta de fé, a falta de dependência do Senhor. Às vezes, porque vamos crescendo na vida, começamos a achar que sabemos das coisas. Eu costumo dizer que eu gostava do começo do ministério porque eu não sabia nada. Quando alguém marcava um horário para falar comigo, dependendo do assunto, eu já ficava angustiado. Mas era bom não saber nada. Sabe por quê? Isso me tornava mais dependente do Senhor. Eu lembro de um atendimento que a moça chegou, e aí quando ela começou a falar do tema, eu fiquei só ouvindo. Falei, o que eu falo para ela? Não tenho a menor ideia. E aí quando ela terminou, eu falei assim, você pode voltar semana que vem? Eu não sabia o que dizer. Mas naquela semana, eu fui à presença de Deus. Eu intercedi por ela todos os dias. E eu lembro do dia que Deus falou ao meu coração. Marcamos o atendimento de novo. Ela chegou lá. E quando eu fiz uma pergunta, aquela menina desmontou na minha frente. Glória a Deus! Sabe qual é o problema? Depois de 50, 100, 200, 1000 atendimentos, às vezes a gente acha que sabe o que tem que dizer para as pessoas. E a gente para de consultar o Senhor. Olha o que a Bíblia vai dizer em Jeremias, no capítulo 10, versículo 21. Os líderes do povo são insensatos e não consultam o Senhor. Por isso não prosperam e todo o seu rebanho está disperso. Meu irmão, não perca esse privilégio, essa graça de depender do Senhor. As maiores conquistas que eu já vivi no ministério foram frutos da revelação de Deus na minha vida. Hoje nós fazemos um momento que eu gosto muito dos planejamentos, que é o gerar no Espírito. Sabe por quê? O pastor dessa igreja é Jesus. E se a gente ouvir o que ele tem, vai dar certo. O pastor da tua casa precisa ser Jesus. O dono dos seus negócios, o CEO da tua empresa, precisa ser Jesus. Porque se você consultá-lo e tiver fé, você vai ver ele se mostrando poderoso para você. Os olhos do Senhor passeiam por toda a terra, procurando aqueles cujo coração é dele, para mostrar-se poderoso. Proezas vão acontecer, sinais vão acontecer, milagres vão acontecer. Quantos querem viver coisas tremendas do Senhor? Consulta, depende, anda por fé. É tão interessante que Asa fica bravo. Sabe o que ele faz com o profeta que o repreende? Põe na prisão. E depois disso, seu coração vai se endurecendo de tal maneira. E é interessante como a Bíblia fala que termina a história desse homem.
Asa fica com os pés doentes. E a Bíblia diz que ele morre de uma doença nos pés porque ele consulta os médicos e não consulta o Senhor. Sabe, quando a gente para de depender de Deus, o orgulho vai tomando conta do nosso coração, a gente vai achando que sabe, e a gente despreza o conselho do Senhor, a gente para na vida, estaciona na vida, os nossos pés ficam doentes, a gente para de estar no lugar que Deus quer que estejamos, e de viver as coisas que Deus quer que vivamos. Talvez os teus pés estejam doentes hoje, porque no teu coração, você foi deixando a vida endurecer seu coração. E hoje Deus vai pôr a mão nos teus pés e vai curá-los em nome de Jesus. Agora, quando a gente consulta o Senhor, a gente vive milagres. Essa semana eu tive uma experiência com um amigo muito bonita. A gente saiu para conversar, ele é médico, e ele disse para mim: pastor, eu estava passando visita no hospital, e teve uma visita que mexeu com o meu coração. Eu falei: o que aconteceu? Ele falou: um pai, o filho dele tinha nascido prematuro, e o caso do filho era muito grave, complexo, porque o fígado do menino estava dentro do pulmão. E para arrumar isso, era uma cirurgia assim, muito complicada, e de muito risco. E eu passei visita, cheguei lá, e aquele homem era crente, como eu. E nós começamos a conversar, e ele disse assim: eu estou em crise, porque eu tenho 3 filhos. O primeiro, ele tem uma deficiência dependente da nossa família. O segundo também. E Deus tinha me dito que o terceiro viria com saúde para me ajudar a cuidar dos outros. E agora olha o que está acontecendo. E aí aquele médico, cheio do Espírito Santo, falou: mas Deus falou isso com você? Que o terceiro ia ajudar a cuidar dos mais novos? Falou: sim, Deus falou. Então eu estou tranquilo agora, porque nós vamos fazer a cirurgia e o teu filho vai sair do hospital, porque a palavra de Deus não falha. Ele falou: eu senti. Nós almoçando essa semana, ele falou: semana passada o menino saiu do hospital. Aleluia. A palavra de Deus não falha. Quantos querem ser bem-sucedidos na educação dos seus filhos? Quantos querem ser bem-sucedidos no ministério? O teu coração é dependente do Senhor. Eu tive o privilégio essa semana de falar lá na sexta-feira, eu e a Sil, sobre a educação de filhos. E a lição que eu compartilhei no final foi sobre essa dependência de Deus na educação dos nossos. Presta atenção, vou falar contigo aqui. Você tem que ser o maior intercessor do seu filho. Pai, mãe, quem é pai e mãe aqui? Você tem que ser o maior intercessor. O Tarek levantou a mão com gosto agora. Tarek? Você, cara, tem que ser o maior intercessor da sua filha. Sabe por quê? Nesse lugar da dependência de Deus, o Senhor revela. Primeiro, revela o quê? Propósitos que Ele tem para os nossos filhos. Nós, como pais, temos que ajudar os nossos filhos a viver plenamente todo o propósito do Senhor. Olha que bonito que aconteceu com Davi. Deus revela o propósito que tinha para Salomão. Ele vai governar e ele vai construir minha casa. O que ele faz? Ele não pode construir, mas ele deixa todo o material separado, prepara todo mundo que vai trabalhar. Por quê? Porque Deus tinha revelado um propósito para o seu filho, e Ele quer ajudar. Em nome de Jesus, você e eu, nós vamos ser aqueles que deixa tudo prontinho para ver os nossos filhos vivendo tudo que Deus tem para eles. No lugar da intercessão, quando dependemos de Deus, Deus revela o coração dos nossos filhos. Quantos creem que Deus revela? Por vezes o inimigo lança semente de engano lá, ideias.
interpretações erradas da vida, mas quando você está orando, Deus mostra o coração do teu filho. Nós tivemos experiências lindas, eu e a Sil, orando pelos nossos filhos. Deus revelou coisas que estavam no coraçãozinho deles, e quando nós ministramos, tratamos, o comportamento mudou completamente dentro de casa. Terceiro, Deus revela os teus erros na educação dos teus filhos. Olha para quem é pai aqui, olha para o lado e fala assim, ó, você vai errar. Você não presta, eu também não, a gente erra. Mesmo querendo acertar. E aí Deus revela, quando a gente está orando, os erros. E aí a gente pode consertar. Eu compartilhei lá, vou compartilhar uma história. Bom, não sei se eu devo, mas agora já foi, né? Teve um dia que eu cometi um erro e eu confesso que eu não percebi. O Ben e a Nina estavam em casa e lá em casa às vezes eles se pegam. Eles eram menorzinhos e daí começou uma gritaria, um berreiro. E eu entrei na sala e falei assim, para de gritar. E eles ficaram olhando para mim e falaram assim, uma vez eu vi a história de uma menina que começou a gritar demais e a voz dela sumiu. Ela foi chamar o pai, e na hora que foi chamar, não saía nada. A Nininha era pequenininha, ela olhou para mim, sério pai? Sim. Daqui a pouco ela estava conversando com o Beni, a voz dela começou a falhar, e o Beni falou, pai, está acontecendo. Ela vai ficar sem voz para sempre. Eu falei, não, calma, é tranquilo. É só parar de gritar e obedecer, ficar quietinho um tempo, silêncio total, que daí passa, depois volta. A Sil já tinha se empolgado nisso, tinha trazido um vídeo, meu Deus, a pessoa tentava falar e não conseguia, nossa, foi terror. Bom, terminamos. Entrei na cozinha, silêncio. Eu falei para a Sil, yes. Era uma brincadeira. No outro dia, eu estava orando, eu sou intercessor dos meus filhos, fui andar no parque, e estava falando com Deus, andando no parque, dando a minha volta. Bom, eu já ia contar outra história, chega, não vou falar, melhor não. Estava andando no parque, orando pelos meus filhos, e de repente o Espírito Santo falou no meu coração, você vai perder a confiança dos teus filhos. Eu falei, por quê? E aí eu continuei orando, o Espírito Santo, você está usando mentiras para educar o seu filho. Eu falei, mas foi uma brincadeira. O Espírito Santo falou algo mais pesado. O dia que você contar as tuas histórias comigo, as experiências do meu poder, ele vai duvidar. Que isso foi tão forte. Eu entrei dentro do carro, o Ben era pequenininho. Eu lembro que eu cheguei no quarto dele e falei, filho, vem cá, o pai precisa te pedir perdão. Dei um abraço nele. E sabe, uma das coisas que eu mais gosto no meu relacionamento com o Benício, eu comecei a discipular o Benício essa semana, que ele pediu para eu discipular, e eu estou muito orgulhoso de discipular meu filho. Uma das coisas que mais impactou a vida do Ben, a gente tem conversado, são os testemunhos, as histórias, porque ele acredita nelas, porque o Senhor me avisou, em nome de Jesus. Dependa. Vamos abrir a caixa do coração, fecha os olhos aí um pouquinho. Será que teu coração é totalmente dependente do Senhor? Tem muita coisa que você está fazendo porque você acha que é certo desse jeito, porque você está acostumado, porque você acha que você sabe. O Senhor quer se mostrar poderoso para você. Agora pede para Ele te mostrar, tem alguma área, Deus, que eu tenho que ser mais dependente? Talvez nas minhas finanças, na condução do meu casamento, na educação dos meus filhos, na direção dos meus negócios. Deus vai falar. E se Deus está te mostrando algo, hoje mesmo,
Fala, Senhor, a partir de agora eu faço um compromisso. Eu vou consultar o Senhor. Amém? Amém? Quantos... eu estou vendo aqui, Deus olhando aqui para esse auditório. Os olhos do Senhor passeando aqui, ó. E Ele vai encontrar corações totalmente dele. Ele vai se mostrar poderoso para você. Aleluia! Quarta pergunta de checagem. Eu falei demais. Quarta pergunta de checagem. É a última, para avaliar o coração. Constantemente submeto meu coração ao tratamento de Deus. Eu tenho um coração ensinável, maleável. É muito interessante porque a Bíblia vai falar dos pecados de atitude, ela vai falar das durezas do coração. Em Efésios capítulo 4, a Bíblia diz assim, no versículo 17: isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. A palavra dureza aqui é poroses. Poroses era uma pedra mais dura do que o mármore. Esse também era um termo médico, usado para falar dos calos ósseos, que atrapalhavam as articulações. As durezas do coração são resistências da nossa alma, que nos impedem de viver plenamente o propósito de Deus. Nosso coração vai ficando duro e resistente aos apelos do Senhor para nós. E quais são as causas disso? A Bíblia vai trazer 3 causas aqui, uma ordem equivocada de valores. Quando a gente está buscando felicidade no lugar onde não existe felicidade. O livro de Eclesiastes, ele é muito bonito, vaidade, vaidade, tudo é vaidades. Sabe o que a Bíblia está falando aqui? Bolha de sabão. É a melhor tradução para vaidade, bolha de sabão. A gente correr atrás de algo que não vale nada. Salomão vai dizer, olha, eu busquei felicidade no sexo, na bebida, na música, nas festas, nos projetos, no poder, na influência, na fama, na sabedoria, no conhecimento. E aí, ele vai dizer, tudo é vaidade. Porque Deus colocou a eternidade no nosso coração. Só Deus que traz propósito para nós. E aí ele vai terminar, lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, e você fique reclamando, que eu fiz com a minha vida. O que faz o nosso coração endurecer é uma ordem equivocada de valores. A gente está buscando o que não vale nada. E aí o nosso coração vai ficando duro. Ele também fala do entendimento obscurecido. Quem já dirigiu aqui, sabe o ponto cego? Você não consegue ver, a moto ali, você não vê, fecha. Por vezes existem pontos cegos no nosso entendimento. Isso é uma ação espiritual do maligno. Para a gente não perceber determinados comportamentos errados, ideias erradas, são pontos cegos do nosso entendimento. E ele fala, continua, uma vida alheia a Deus. O que traz dureza para o nosso coração é não cuidar direito da vida devocional, é não ir à igreja regularmente, é não estar na comunhão do corpo, uma vida alheia a Deus. Cada vez que nós nos afastamos, o nosso coração vai ficando cada vez mais insensível. A gente começa a não sentir mais os apelos do Senhor na nossa vida. Para mim, um exemplo claro dessa insensibilidade é o faraó. 10 pragas. Cada uma delas ele pedia desculpas, mas depois fazia igual. E aí cada vez mais ele vai ficando insensível. Chega uma hora que Deus endurece o coração do faraó, diz a Bíblia. Sabe quando a gente faz algo errado, daí vem aquela coisa, e daqui a pouco você faz de novo, chega uma hora que você não sente mais nada. Dureza de coração.
É assim que funciona. Mas pastor, como é que a gente trata as durezas do coração? As resistências da alma? 3 métodos, e eu vou terminar. Confronte o seu coração com a palavra de Deus. Confronte as coisas do coração. Eu falei de sentimentos, as intenções. Confronte com a palavra de Deus. Hebreus 4:12 diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que espada de 2 gumes, capaz de dividir ossos e medulas, discernir pensamentos e intenções do coração. Como é que eu confronto as minhas ideias, os meus sentimentos, as minhas intenções com a palavra de Deus? Na hora da devocional, tem versículos, eu quero te desafiar a fazer isso. Você está lendo a Bíblia, tá? Pede para o Espírito Santo falar com você na tua leitura bíblica diária. E aí vão ter versículos que vão chamar a tua atenção. Esses versículos eu anoto num caderno à parte. E depois que eu termino o tempo da leitura, eu medito, falo: Deus, o que o Senhor quer falar comigo? Porque isso aqui me chamou a minha atenção. E nesse momento de meditar na palavra, o Senhor começa a confrontar a minha vida. Está entendendo? Em nome de Jesus, comece a conversar com a palavra de Deus, a ruminar ela no seu coração, e ela vai confrontar teu coração. Esse é um jeito lindo. Segunda ferramenta, a sonda de Deus. Eu gosto do Salmo 139, quando ele diz: Senhor, tu me sondas, me conhece. Mas ele vai dizer: sonda, ó Deus, o meu coração, prova, conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Segunda forma da gente tratar as durezas do coração é passar pela sonda de Deus. E isso é na hora da devocional também, quando você está orando e você faz uma avaliação da sua vida. Senhor, sonda, mostra. Sabe, nós normalmente temos os olhos focados naquilo que a gente normalmente erra, cai. E às vezes a estratégia do inimigo é fazer você ficar olhando só para esse pontinho e não perceber que tem um monte de outras coisas que Deus quer tratar na sua vida. Eu lembro quando eu comecei a orar, pedindo para Deus sondar meu coração, eu achei que estava bem. E aí no momento de oração eu falei: Deus, mas mostra mesmo, Deus, eu quero ver. Rapaz, Deus mostrou tanta coisa. Só num dia. Olha o que você falou naquela reunião. Olha o jeito que você falou com a tua mulher. Olha, quando terminou eu falei: miserável homem sou. Eu faço essa oração quase todo dia. Sonda o meu coração. Sabe, às vezes Deus mostra: teu coração não está bom. Não está bom. Você está com umas ideias erradas aí. Terceira forma, a forja de Deus. Provérbios 17:3. O crisol prova a prata e o forno, o ouro, mas aos corações prova o Senhor. Uma das maneiras de Deus tratar o nosso coração é a forja. Ele pega o martelo e a bigorna. Já viu como que eles trabalham com a forja? É na pancada. É. Mas por quê, pastor? As pressões da vida, elas revelam o que está no nosso coração. Quando vem problema, quando a crise chega, aí aparece um monte de sujeira. Quantas vezes nas pressões, Deus me mostrou coisas que estavam no meu coração, que eu não era capaz de enxergar. Sabe quando você põe o sachêzinho lá do chá dentro da água quente? E aí o conteúdo é revelado que está lá dentro. Às vezes Deus manda água quente, porque Ele quer tratar coisas na nossa vida
que só serão reveladas através da forja de Deus. Pastor, eu estou passando por umas crises. Então que oportunidade você tem? Quem aqui passa por perrengue, problema, já sentiu pressão forte? Teu coração vai ser revelado agora. Sabe o que você pode fazer? Aproveitar essa oportunidade, deixar Deus cutucar lá dentro e arrumar teu coração, ou simplesmente passar pela crise e não mudar nada. Talvez você esteja passando pela forja de Deus. Tem um espinho na tua carne, tem pressões pesadas sobre os seus ombros. Deus está te dando a oportunidade de você tratar o teu coração. Hoje eu queria orar. Eu não sei o que Deus mostrou para você. Talvez quando você abriu a caixa, Deus falou: você precisa ser mais dependente, se mover por fé. Talvez hoje Deus mostrou que existam durezas, calos, resistências que Ele quer tratar na sua vida. Por isso Ele está te convidando a ter um coração ensinável, usar a forja, usar a sonda, usar a palavra de Deus para crescer. Deus vai tratar o nosso orgulho, a nossa ira descabida. Deus pode tratar aquilo que prejudica a nossa alma e o nosso coração. Se hoje você está dizendo: Deus, eu me submeto, eu quero ter um coração ensinável, eu quero ter um coração dependente, eu quero que teus olhos me encontrem, que o Senhor se mostre poderoso para mim. Eu quero orar por você. Onde você está, fica de pé no teu lugar. Deixa eu orar agora, pedindo: Deus, mostra, trata. Se o nosso coração não está bom, Deus, agora mesmo põe a tua mão em nome de Jesus. Feche seus olhos aí. Pai, nós fizemos esse exercício de fé, de olhar para dentro da alma, olhar para o coração. E Pai, por vezes o Senhor mostra coisas que não gostamos de ver. Mas eu quero pedir que agora o Senhor ponha a tua mão de poder no coração dos meus irmãos. Que agora, Pai, um senso de dependência, um desejo de se mover por fé, um desejo de andar segundo a instrução de Deus tome conta do coração dos meus irmãos. Que eles não desprezem o conselho do alto, que eles sejam dependentes. Deus, eu quero pedir também que o Senhor encontre aqui corações ensináveis, gente que recorre todo dia à sonda de Deus, que quer ouvir. Alguns irmãos estão passando por pressões. O Senhor está revelando um coração irritado, ansioso, preocupado, amargo, reclamão. Mas Pai, que a gente possa olhar para as nossas posturas. O Senhor está permitindo, Deus, para tratar. E eu quero pedir que possamos resolver tudo aquilo que o Senhor quer, para que nos tornemos pessoas mais parecidas com Jesus. Que o nosso coração seja parecido com Jesus, que o nosso coração seja parecido com Jesus, que os nossos sentimentos sejam o mesmo de Cristo Jesus. Guarda o meu coração, Deus, guarda o meu coração, guarda o coração dos meus irmãos. Não queremos nos perder. Até fazendo bem, Pai, podemos ter intenções erradas, motivações obscuras. Deus, propósitos errados. Deus, guarda o meu coração, guarda o coração dos meus irmãos. Nós queremos te agradar em tudo. Se tem algum sentimento, alguma ideia errada, leva embora, Pai. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém, amém. Vou fazer mais um convite. A Bíblia diz que quando a gente entrega o coração para Jesus, Ele escreve a lei dele no nosso coração. Se você quer viver do jeito de Deus, você precisa da ajuda dele.
Talvez alguém hoje aqui fale assim: eu quero entregar o meu coração para Jesus. Eu preciso da ajuda dele. Onde você está? Eu quero orar por você. Levanta a mão aí. Tem alguém que quer entregar o coração para Jesus? Deus abençoe, querida. Mais alguém? Levanta a mão aí bem alto. Deus te abençoe, 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 Deus te abençoe. Tem bastante gente aqui. Põe a mão no coração, fazer uma oração aqui. Isso. Repete assim: Senhor Jesus, eu entrego o meu coração nas tuas mãos. Entendo que sou pecador, mas hoje me arrependo. Que o teu amor, que a tua presença, que as tuas leis guardem o meu coração. Faz assim, Pai, em nome de Jesus. Amém. No final do culto, os pastores vão estar aqui na frente. Você tomou essa decisão, vem para cá. A gente quer te dar um presente, um convite. Ou durante essa canção, se já quiser vir, quer receber uma oração específica, uma palavra, vem para cá. A gente quer abençoar a tua vida e te ajudar nessa caminhada de fé. Estou lançando o meu canal no YouTube e queria te convidar para se inscrever. Toda semana, conteúdo novo, mensagem nova, uma oportunidade de você crescer no conhecimento da palavra de Deus. Se inscreve, participe, que Deus abençoe sua vida.